Dize-me, tornou ela para disfarçar a sua confusão, o que sentiste hoje no momento em que as nossas duas mãos se uniram sob a bênção do Padre? Jorge estremeceu, e ia soltar uma palavra que reteve, depois disse com algum esforço: a felicidade, Carolina. Pois eu senti mais do que a felicidade, quando nossas mãos se uniam tantas vezes e que nós conversávamos horas e horas. Eu era bem feliz, mas hoje, quando ajoelhamos, não sei o que se passou em mim, parecia-me que tudo tinha desaparecido, tu, eu, o padre, minha mãe, e que só havia ali duas mãos que se tocavam, e nas quais nós vivíamos. O moço voltou o rosto para esconder uma lágrima. Vem cá, continuou a moça, deixa-me apertar a tua mão, quero ver se sinto outra vez o que senti. Ah! Naquele momento parecia que nossas almas estavam tão unidas uma à outra que nada nos podia separar. A moça tomou as mãos de Jorge, e, descansando a cabeça sobre o recosto da conversadeira, cerrou os olhos e assim ficou algum tempo, como agora. Continuou ela, sorrindo. Se fecho os olhos, vejo-te aí onde estás. Se escuto, ouço a tua voz. Se ponho a mão no coração, sinto-te. Jorge ergueu-se, estava horrivelmente pálido. Caminhou pelo gabinete agitado, quase louco. A moça o seguia com os olhos, sentia o coração cerrado, mas não compreendia. Por fim o moço chegou-se a um consolo sobre o qual havia uma garrafa de chartreuse e dois pequenos copos de cristal. Sua noiva não percebeu o movimento rápido que ele fez, mas ficou extremamente admirada, vendo-o apresentar-lhe um dos cálices cheio de licor. Não gosto, disse a menina com gracioso enfado. Não queres então beber a minha saúde? Pois eu vou beber a tua. Carolina ergueu-se vivamente, tomando o cálice, bebeu todo o licor. Ao nosso amor! Jorge sorriu tristemente. Dava 1 hora da noite. Capítulo 8. Jorge tomou as mãos de sua mulher e beijou-as. Carolina! Meu amigo! Sabes o meu passado, já te contei todas as minhas loucuras e tu me perdoaste todas. Preciso, porém, ainda do teu perdão para uma falta mais grave do que essas, para um crime talvez. Dize-me, esta falta faz que não me ames? Perguntou a menina um pouco assustada. Ao contrário, faz que te ame ainda mais, se é possível. Exclamou o moço. Então não é uma falta, respondeu ela, sorrindo. Quando souberes. Murmurou o moço, talvez me acuses. Tu não pensas no que estás dizendo, Jorge? Replicou a moça sentida. Escuta, se eu te pedir uma coisa, não me negarás? Pede e verás. Quero que me perdoes essa falta que tu ignoras. Causa-te prazer isto? Como tu não fazes ideia? Disse o moço com um acento profundo. Pois bem, estás perdoado. Não, não há de ser assim, de joelhos a teus pés. E o moço ajoelhou-se diante de sua mulher. Criança! Disse Carolina sorrindo. Agora dize que me perdoas. Perdoo-te e amo-te. Respondeu ela cingindo-lhe o pescoço com os braços e apertando a sua cabeça contra o seio. Jorge ergueu-se calmo e sossegado, porém ainda mais pálido. Carolina deixou-se cair sobre a conversadeira, suas pálpebras cerravam-se a seu pesar, pouco depois tinha adormecido. O moço tomou-a nos braços e deitou-a sobre o leito, fechando as alvas cortinas, depois foi sentar-se na conversadeira, e colocou o seu relógio sobre uma banquinha de charão. Assim, com a cabeça apoiada sobre a mão e os olhos fitos nas pequenas agulhas de aço que se moviam sobre o mostrador branco, passou 2 horas. Cada instante, cada oscilação, era um ano que fugia, um mundo de pensamentos que se abismava no passado. Quando o ponteiro, devorando o último minuto, marcou 4 horas justas, ele ergueu-se. Tirou do bolso uma carta volumosa e deitou-a sobre o consolo de mármore.
Abriu as cortinas do leito e contemplou Carolina, que dormia, sorrindo talvez à imagem dele, que em sonho lhe aparecia. O moço inclinou-se e colheu com os lábios esse sorriso, era o seu beijo nupcial. Tornou a fechar as cortinas e entrou na sala onde estivera a princípio, aí abriu uma janela e saltou no jardim. Seguiu pela ladeira abaixo, a noite estava escura ainda, mas pouco faltava para amanhecer. Debaixo da janela esclarecida do aposento de Carolina destacou-se um vulto que seguiu o moço a alguns passos de distância. A pessoa, qualquer que ela fosse, não desejava ser conhecida, estava envolvida em uma capa escura, e tinha o maior cuidado em abafar o som de suas pisadas. Jorge ganhou a Rua da Lapa, seguiu pelo passeio público, e dirigiu-se à praia de Santa Luzia. O dia vinha começando a raiar, e o moço, que temia ver esvaecerem-se as sombras da noite antes de ter chegado ao lugar para onde se dirigia, apressava o passo. O vulto o acompanhava sempre a alguma distância, tendo cuidado de caminhar do lado do morro, onde a escuridão era mais intensa. Quando Jorge chegou ao lugar onde hoje se eleva o Hospital da Misericórdia, esse lindo edifício que o Rio de Janeiro deve a José Clemente Pereira, o horizonte se esclarecia com os primeiros clarões da alvorada. Um espetáculo majestoso se apresentava diante de seus olhos, aos toques da luz do sol parecia que essa baía magnífica se elevava do seio da natureza com os seus rochedos de granito, as suas encostas graciosas, as suas águas límpidas e serenas. O moço deu apenas um olhar a esse belo panorama e continuou o seu caminho. O vulto que o seguia tinha desaparecido. Capítulo 9. O Rio de Janeiro ainda se lembra da triste celebridade que, há 10 anos passados, tinha adquirido o lugar onde está hoje construído o Hospital da Santa Casa. Houve um período em que quase todas as manhãs os operários encontravam em algum barranco ou entre os comoros de pedra e de areia, o cadáver de um homem que acabará de pôr termo à sua existência. Outras vezes ouvia-se um tiro, os serventes corriam e apenas achavam uma pistola ainda fumegante, um corpo inanimado, e sobre ele alguma carta destinada a um amigo, a um filho, ou a uma esposa. Amantes infelizes, negociantes desgraçados, pais de família carregados de dívidas, homens ricos caídos na miséria, quase todos aí vinham, trazidos por um imã irresistível, por fascinação diabólica. As obras da misericórdia, como chamavam então este lugar, tinham a mesma reputação que o Arco das Águas Livres de Lisboa e a Ponte Nova de Paris. Era o templo do suicídio, onde a fragilidade humana sacrificava em holocausto a esse ídolo sanguinário tantas vítimas arrancadas às suas famílias e aos seus amigos. Essa epidemia moral, que se agravava todos os dias, começava já a inquietar alguns espíritos refletidos, alguns homens pensadores, que viam com tristeza os progressos do mal. Procurava-se debalde a causa daquela aberração fatal da natureza, e não era possível explicá-la. Não tínhamos, como a Inglaterra, esse manto de chumbo, que pesa sobre a cabeça dos filhos da Grã-Bretanha, esse lençol de névoa e de vapores, que os envolve como uma mortalha. Não tínhamos, como a Alemanha, o idealismo vago e fantástico, excitado pelas tradições da média-idade, e, modernamente, pelo romance de Goethe, que tão poderosa influência exerceu nas imaginações jovens. Ao contrário, o nosso céu, sempre azul, sorria àqueles que o contemplavam, a natureza brasileira, cheia de vigor e de seiva, cantava a todo momento um hino sublime à vida e ao prazer. O gênio brasileiro, vivo e alegre no meio dos vastos horizontes que o cercam, sente-se tão livre, tão grande, que não precisa elevar-se a essas regiões ideais em que se perde o espírito alemão. Nada enfim explicava o fenômeno moral que se dava então na população desta corte, mas todos o sentiam e alguns se impressionavam seriamente. Era fácil, pois, naquela época, adivinhar o motivo que levava Jorge às 4 horas da manhã ao lugar onde se abriam os largos alicerces do grande hospital de Santa Luzia. Um moço afastou-se da praia, e desapareceu por detrás de alguns montes de areia que se elevavam aqui e ali pelo campo.
Meia hora depois ouviram-se 2 tiros de pistola. Os trabalhadores que vinham chegando para o serviço correram ao lugar donde partirá o estrondo, e viram sobre a areia o corpo de um homem, cujo rosto tinha sido completamente desfigurado pela explosão da arma de fogo. Um dos guardas meteu a mão no bolso da sobrecasaca, e achou uma carteira contendo algumas notas pequenas, e uma carta apenas dobrada, que ele abriu e leu: "Peço a quem achar o meu corpo faça enterrar imediatamente, a fim de poupar à minha mulher e aos meus amigos esse horrível espetáculo. Para isso achará na minha carteira o dinheiro que possuo." Jorge da Silva, 5 de setembro de 1844. Uma hora depois a autoridade competente chegou ao lugar do suicídio, e, tomando conhecimento do fato, deu as providências para que se cumprisse a última vontade do finado. O trabalho continuou entre as cantilenas monótonas dos pretos e dos serventes, como se nada de extraordinário se houvesse passado. Capítulo 10. 5 anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que acabamos de narrar. Estamos na Praça do Comércio. Naquele tempo não havia, como hoje, corretores e zangões, atravessadores, agiotas, vendedores de dividendos, roedores de cordas, emitidores de ações, todos esses tipos modernos, importados do estrangeiro e aperfeiçoados pelo talento natural. Em compensação, porém, ali se faziam todas as transações avultadas, aí se tratavam todos os negócios importantes com uma lisura e uma boa-fé que se tornou proverbial à praça do Rio de Janeiro. Eram 3 horas da tarde. A praça ia fechar-se, os negócios do dia estavam concluídos, e dentro das colunas que formam a entrada do edifício poucas pessoas ainda restavam. Entre estas notava-se um negociante, que passeava lentamente ao comprido do saguão, e que por momentos chegava-se à calçada e lançava um olhar pela rua direita. Era um moço que teria quando muito 30 anos, de alta estatura e de um porte elegante, à primeira vista parecia estrangeiro. Tinha uma dessas feições graves e severas que impõem respeito e inspiram ao mesmo tempo a afeição e a simpatia. Sua barba, de um louro cinzento, cobria-lhe todo o rosto e disfarçava os seus traços distintos. A fronte larga e reflexiva, um pouco curvada pelo hábito do trabalho e da meditação, e o seu olhar fixo e profundo, revelavam uma vontade calma, mas firme e tenaz. A expressão de tristeza e ao mesmo tempo de resignação que respirava nessa fisionomia devia traduzir a sua vida, ao menos fazia pressentir na sua existência o predomínio de uma necessidade imperiosa, de um dever, talvez de uma fatalidade. Ninguém na praça conhecia esse moço, que aí aparecerá havia pouco tempo, mas as suas maneiras eram tão finas, os seus negócios tão claros e sempre à vista, as suas transações tão lisas, que os negociantes nem lhe perguntavam o seu nome para aceitarem o objeto que ele lhes oferecia. Todas as pessoas já tinham partido, e ficará apenas o moço, que sem dúvida esperava alguém, entretanto, ou porque ainda não tivesse chegado a hora aprazada, ou porque já estivesse habituado a constranger-se, não dava o menor sinal de impaciência. Finalmente a pessoa esperada apontou na entrada da Rua do Sabão e aproximou-se rapidamente. A senhora, que talvez tenha imaginado um personagem de grande importância, vai de certo sofrer uma decepção quando souber que o desconhecido era apenas um mocinho de 19 para 20 anos. Um observador ou um homem prático, o que vale a mesma coisa, reconheceria nele à primeira vista um desses virtuosos do comércio, como então havia muitos nesta boa cidade do Rio de Janeiro. A classificação é nova e precisa uma explicação.